Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que possamos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Como o Salmo 95 nos chama e diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos são as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino de número 8. Hino 8. Bendito o Senhor, divino pastor. Então cantemos. Bendito Senhor, divino pastor, ó vem conceder teu rico favor, as súplicas ouve, recebe nos céus o culto que agora ofertamos a Deus. Celeste Senhor, ó vem ensinar a alma sentir, a língua falar, com muita ternura, também com fervor, o Santo Evangelho, palavras de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Os irmãos podem sentar. E vamos ler a lei do nosso Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Começando do verso 6 até o verso 21. Deuteronômio 5, 6 a 21. Assim diz o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me
amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, quando nós olhamos para a lei de Deus e tentamos cumprir essa lei, nós percebemos que somos pecadores, que não conseguimos guardá-la perfeitamente. E sabemos que pecamos contra Deus e que todo pecado é uma afronta à majestade de Deus. E todo pecado é merecedor da condenação eterna. Então, por isso, vamos orar ao Senhor e confessar os nossos pecados. Amado Deus, bondoso Pai, queremos de início te agradecer pela tua bondade de nos trazer aqui e nos reunir como teu povo, Senhor. Te damos graças porque pela tua bondade, pelo teu amor imensurável, nós podemos te louvar, Senhor. Sabemos que é a tua graça que nos faz receber tudo isto. Também, Senhor, queremos confessar os nossos pecados, confessar que nós transgredimos a tua lei por pensamentos, palavras e obras. Fizemos o que é mal durante essa semana que se passou. Cada pecado, Senhor, é uma afronta à tua santa majestade, é uma afronta à tua dignidade. E nós queremos confessar que nós pecamos contra ti, mesmo muitas vezes sem ser de forma voluntária, mas nós pecamos, Senhor. Pecamos contra ti. Confessamos que ainda somos pecadores, que ainda temos uma natureza caída, que ainda temos que lutar contra o nosso pecado, mas que muitas vezes nós fracassamos e caímos em pecado. Ó Deus, é por causa disso que nós estamos confessando e mostrando que nós somos fracos e pecadores, que carecemos da tua graça, Senhor. E por isso te rogamos para que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas dívidas, nos concedendo graça e misericórdia, Senhor. Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos ajuda a te engrandecer, Senhor. Nos ajuda para vivermos em santidade conforme o perdão que nós recebemos em Cristo. Nos ajuda, Senhor. Fortalece-nos. Também queremos, Senhor, te rogar pelos nossos irmãos que estão fracos, pelos nossos irmãos que estão se afastando muitas vezes, não querendo fazer a tua vontade. Que a tua graça, Senhor, esteja fazendo com que aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. Que a tua palavra possa fazer com que aqueles que estão se afastando, trazê-los de volta. Ó Senhor, dá a tua graça. Tem misericórdia. Ajuda-os, Senhor. Faz a tua vontade na vida deles. Também queremos ainda te rogar pelas igrejas irmãs, que o Senhor esteja abençoando-as e dando a tua graça, para que dia após dia venham, Senhor, a permanecerem firmes em ti. Concede graça e misericórdia, Senhor. Concede a tua graça. Aceita a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, mesmo sentados, vamos cantar o hino 61. Nada mereço, eu só recebi. Então, além de confessar, vamos também louvar a Deus, sabendo que somos salvos por causa da sua graça. Hino 61. Então cantemos.
Nada mereço, eu só recebi, só pela graça eu me converti. Eu não me orgulho, sou pecador, sou salvo no sangue remido. Sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva e só pela graça sou salvo no sangue remido. Era perdido no mundo andei, cheio de vícios, de Deus desviei. Cristo achou-me e me livrou, e só pelo sangue remido. Sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva e só pela graça sou salvo no sangue remido. Misericórdia só pela graça foi que recebi. Ele do pecado me separou, foi pelo seu sangue remido. Sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva e só pela graça sou salvo no sangue remido. Irmãos, vamos novamente abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 29, e vamos ler a partir do verso 14 até o final do capítulo. E em seguida nós vamos para Colossenses, capítulo 1. Vamos começar por Deuteronômio, capítulo 29, 14 até o 29. Deuteronômio 29, 14 ao 29. Diz assim: Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, e ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo,
dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor os lançou para fora da terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Agora vamos para Colossenses. Colossenses capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta nas aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou os seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora só leio o Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 49. Dia do Senhor 49, pergunta 124. Diz assim: qual é a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade, e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos no céu. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o que queremos dizer com essas palavras? Qual é a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus para mim, na minha vida e na minha situação atual? Muitos cristãos tendem a tratar a descoberta da vontade de Deus para as suas vidas como uma espécie de caça ao tesouro. Deus tem um plano essencial, especial para a minha vida, dirão. E o meu trabalho é descobrir qual é esse plano. Uma vez que eu descobrir qual é esse plano especial, estarei vivendo de acordo com a vontade de Deus e tudo ficará bem. E aqueles que pensam desta maneira, muitas vezes, se baseiam em Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz, citando a Nova Versão Internacional: porque
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é um grande versículo da Bíblia. Aliás, para ser entendido no contexto da promessa de Deus a Israel, quando eles estavam no exílio do Egito, de que depois de 70 anos eles trariam de volta para Jerusalém. Mas então este versículo bíblico é visto como uma promessa abrangente para a prosperidade pessoal, para a minha vida boa, para assim viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas que maneira triste seria viver desta maneira nossas vidas. Quão incertos e ansiosos estaríamos se estivéssemos sempre tentando descobrir qual é o plano especial de Deus, sua vontade para nós, e nunca realmente sabermos qual é este plano especial, ou sem acertarmos. Meus irmãos, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, nós não estamos pedindo a Deus que nos ajude a descobrir, vamos dizer assim, esse plano especial para nossas vidas. Mas sim, nós confessamos no dia do Senhor 49, quando nós estamos orando, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos a tua vontade, a única que é boa. Não somos chamados a descobrir sinais especiais para aprender sobre a vontade especial de Deus, mas sim obedecer ao que Ele revelou em sua palavra, para descobrir aquilo que Ele já tem nos dado. E é isso que desejo pregar a vocês esta manhã, ao considerarmos a terceira petição sobre a oração do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E por isso, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema. O Senhor nos revela a sua vontade e nos chama para orarmos para que possamos cumpri-la. O Senhor nos revela a sua vontade e nos chama para orarmos para que possamos cumpri-la. Vamos ver 2 pontos apenas. Em primeiro lugar, ouçamos a vontade de Deus. Em segundo lugar, obedeçamos à vontade de Deus. Em primeiro lugar, ouça a vontade de Deus. Irmãos, como Deus torna sua vontade conhecida para você hoje? Você já ouviu alguém dizer algo como: Deus me enviou para morar aqui? Ou Deus me disse para tirar uma folga ou tirar férias? Ou Deus me disse para começar neste novo emprego? Algumas pessoas falam com tanta convicção de que isso é o que Deus me disse para fazer, e algumas até são capazes de dizer literalmente o que Deus disse exatamente. O que devemos pensar sobre isso? Como Deus revela a sua vontade para nós? Como posso ter certeza de que estou seguindo a vontade dele e não a minha própria vontade? No Antigo Testamento, Deus falava às pessoas em sonhos. Havia o Urim e o Tumim. Havia videntes ou profetas, como eram chamados. Havia a palavra de Deus escrita. E Deus falava diretamente para as pessoas. Mas e hoje? Ele tem uma mensagem especial para cada um de nós individualmente, que precisamos seguir a fim de obedecer a sua vontade para nossas vidas hoje. Como Deus permite que sua vontade seja conhecida por nós hoje? Algumas pessoas poderiam, ou melhor, praticam o que poderíamos chamar de uma forma mecânica de tentar descobrir a vontade de Deus. Quando elas se deparam com um dilema, ou querem saber a vontade de Deus para uma determinada situação, elas vão até a Bíblia, até que um versículo particular o atinja de forma especial, ou simplesmente quando abre o primeiro versículo que está nos seus olhos, na sua vista,
eles dizem: esta é a vontade especial de Deus. É a mensagem de Deus, a vontade de Deus para a minha situação especial. Mas o Senhor não nos dá a sua palavra para usá-la dessa forma. E o grande problema é que os textos da Bíblia podem ser rapidamente tirados do seu contexto para fazer aquilo que nós queremos que seja feito. Outros falarão sobre pendurar um pedaço de lã, que é uma referência como Gideão coloca um pedaço de lã para receber um sinal do Senhor que deveria lutar contra os midianitas e vencer a batalha. Com base no pedido de Gideão por um sinal, muitos cristãos buscarão coisas especiais, sinais especiais do Senhor, para orientação ou confirmação para uma decisão a ser tomada em sua vida. Mas o Senhor não diz que nós devemos seguir Gideão da mesma forma. O Senhor não diz que nós devemos estar procurando um sinal para que possamos tomar uma decisão como Gideão. Ou talvez outra abordagem é mais popular. Para discernir a vontade de Deus é ouvir a sua voz mansa e delicada. É a ideia do primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 12. Quando Deus fala a Elias, ele não está no vento, ele não está no terremoto, ele não está no fogo, mas ele vem em seguida com uma voz mansa e suave, delicada. A ideia então é tirar todos os pensamentos da mente e esperar calmamente que o Senhor fale com você. E vinculado a isso também tem o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, onde o Senhor chama Samuel. É apropriado dizer que Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E então, por meio deste método, Deus lhe dará sentimentos ou instruções, ou, com sorte, ele até mesmo falará com voz alta e audível. Então você está no caminho certo para descobrir a vontade secreta de Deus para a sua vida. E assim você prosperará em todos os seus caminhos. No entanto, o Catecismo de Heidelberg não nos dá essas lições como discernir a vontade de Deus. O Catecismo segue o mesmo padrão da Confissão Belga, no artigo 7, que diz: cremos que as Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Em outras palavras, a nossa confissão está dizendo: nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de sinais, nós não precisamos de milagres, mas precisamos apenas das Escrituras. Ela contém perfeitamente a vontade de Deus, revelada para nos ensinar, para mostrar qual é a sua vontade para a nossa vida. Se precisamos agir, se precisamos tomar uma decisão, a confissão está dizendo: pegue a palavra de Deus. Está tudo ali para você guiar a sua vida. Você encontrará a solução nas páginas das Escrituras. Mas então podemos dizer sobre buscar a vontade de Deus para nossas vidas? O que podemos falar sobre isto? Irmãos, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, precisamos fazer algumas distinções. Em primeiro lugar, precisamos distinguir entre a mente de Deus e a nossa própria mente. Em Romanos 11:34 diz: o apóstolo pergunta maravilhado: quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que precisamos entender é que nós somos humanos, mas Deus não. A nossa mente nem se compara com a mente de Deus. Nós somos pequeninos, Deus é imenso. Nossa mente é pecaminosa, a Deus é puro, totalmente puro. Não podemos entender a vontade secreta de Deus, porque Ele não nos revelou. E isso leva a outra distinção. É aquela que chamamos de a vontade secreta ou vontade oculta e a vontade revelada de Deus. A vontade secreta é aquilo que acontece em que eventos
na providência de Deus acontece como Deus dirige o mundo e nós não conseguimos entender as coisas. Não sabemos quem Deus elegeu, por exemplo, desde a eternidade. Não sabemos exatamente quem. Nós apenas vemos os frutos daqueles que servem a Deus. Não sabemos também, por exemplo, porque uma torre em Siloé caiu, matando 18 pessoas nos tempos de Jesus. Não sabemos porque foi morto em um acidente, alguém em um acidente de carro, ou aquela pessoa que sofreu de uma forma abusiva por causa de um tio. Então Deus, Ele não prometeu revelar essas coisas para nós. Não podemos compreender a mente de Deus. E não cabe a nós nos intrometer nesses assuntos que cabe somente a Ele. Uma velha heresia que já existia na época do Novo Testamento, que é o gnosticismo, é a crença de que deve haver algum tipo de segredo para ser desvendado, algum tipo de chave para descobrir, ser descoberta, e assim possamos entender a mente de Deus, a vontade de Deus. E assim, se nós pudéssemos descobrir tudo isso, nós iríamos viver em paz, iríamos viver e prosperar neste mundo. É isso que diz. Então tudo ficaria bem. Mas o que diz? Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esta é a distinção. A secreta vontade de Deus, ela é secreta. Não conhecemos e nem precisamos saber, mas Ele nos deu sua palavra revelada, as palavras desta lei. A terceira petição diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa não é a vontade secreta que o catecismo está falando, mas é a vontade que Ele quer que façamos aqui na terra. Tudo aquilo que Ele decidiu para nós, aquilo que Ele revelou em sua palavra. Ele já nos ordenou o que devemos fazer. Em Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo ora: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que significa estar cheio do conhecimento da sua vontade? Ter aquela voz mansa e delicada falando com você? Ter um sonho? Receber uma revelação especial do Senhor? Não, o versículo 10 diz: é a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A maneira como discernimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida é através do conhecimento do próprio Deus que Ele tem dado em sua palavra. Quando nós lemos a sua palavra, nós conhecemos o que Ele tem falado para nós. Nós temos a instrução para a nossa vida. Nós temos a maneira como nós devemos viver neste mundo. Por isso, nós estamos orando: faça-se a tua vontade. É a sua vontade aqui na terra. É a vontade revelada na Bíblia. Mas e quando os textos da Bíblia, que são usados para promover a necessidade de ouvir a voz de Deus falando conosco diretamente? Gideão tirando um pedaço de lã em Juízes 6. Samuel orando em 1 Samuel 3. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Ou no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, onde Deus fala a Elias com aquela voz mansa e delicada. Eles não nos ensinam que deve haver, que não nos ensinam que deve haver mais, que existe uma chave, uma maneira para descobrir algo mais sobre a vontade de Deus. A resposta é não. Eles não dizem isso.
você deve entender cada um neste contexto. Pense na passagem de Samuel. Lá naquela época a palavra era algo raro. Deus não estava dando mais revelação para as pessoas. Então naquele momento que Deus fala a Samuel, era a coisa certa a se fazer, era responder com humilde obediência ao Senhor. Era dizer: estou pronto, Senhor, para ouvir a tua voz. Ou pense, por exemplo, agora no primeiro livro dos reis, em Elias. Quando Deus está falando com Elias, quando Elias está numa situação complicada, quando ele está fugindo de Acabe e de sua esposa, quando ele já está pensando que só tem ele. Então Deus sai mostrando muitos eventos, mas Deus não quer falar com Elias através do fogo, do terremoto ou de qualquer outro barulho. Ele precisava ser acalmado. Deus precisava acalmar sua alma. E Deus fala de uma forma que não precisa ser como em um trovão, um terremoto, mas precisava falar suavemente para ele. Era um contexto específico. E isso significa que Deus, assim como Elias, não quer falar com você, como em Êxodo, capítulo 20. Deus nos ensina não nos ensina que Ele quer falar com trovões, com relâmpagos, uma montanha pegando fogo, o som de trombeta. Deus não quer falar dessa maneira. E aquele pedaço de lã que Gideão colocou não é a lição como nós devemos pedir um sinal ao Senhor para seguir a nossa vida. Em vez disso, uma mensagem para Gideão de que Deus tinha poder para livrar o seu povo dos midianitas. Era isso que Deus estava mostrando a Gideão. Mas Deus quer nos falar através das palavras e dos seus sacramentos. Deus quer nos ensinar com algo que nós podemos entender, não é através de milagres. Portanto, essa não é a vontade que Deus quer para nós, a sua vontade de procurar como tesouro. Mas você deve pegar a palavra de Deus, abrir e estudar. Por exemplo, para você tomar algumas decisões, você deve perguntar, em primeiro lugar: isso é legal? A Bíblia proíbe isso? Obviamente, você não precisa perguntar se deve se casar ou namorar com um descrente. A Bíblia é clara sobre isso. Em casos como este, simplesmente você aceita a resposta que Deus já tem dado a você em sua palavra. A outra pergunta a fazer é sensato isto? É útil e um bom uso de recursos? Isso irá edificar você ou outras pessoas em seu serviço ao Senhor? Mais uma pergunta: isso vai me abrir ou me deixar exposto à tentação? Se você se mudar para algum lugar, aceitar um determinado emprego, ou for para certos lugares, isso o encorajará em sua caminhada com o Senhor, ou o colocará em um lugar espiritualmente perigoso? E mais uma pergunta: será que vai atrapalhar ou servir ao meu principal propósito ou objetivo na vida, viver para a glória de Deus o que eu penso em fazer? E então há outras questões a serem consideradas, como seus dons dados por Deus, onde está a necessidade, o que você gosta de fazer, se as portas estão abertas ou fechadas para o que você deseja. Portanto, essas perguntas podem nos ajudar a estar em conformidade com a palavra do Senhor. Isso nos ajuda a olhar a perfeita vontade de Deus em nossa vida aqui. Viver em fidelidade à aliança com o Senhor. É isso que Ele fez. Irmãos, como você sabe sobre a vontade de Deus? É através daquilo que Ele revelou para você. Como você sabe como deve viver neste mundo? Conforme aquilo que Deus tem mostrado a você. Como você deve saber que deve trabalhar bem. Como você deve saber como deve estudar bem. E muitas outras coisas. Olhe o que Deus tem revelado na sua palavra, e você perceberá a vontade do Senhor. Não fique como alguém que está procurando um tesouro,
tentar descobrir a vontade secreta de Deus, porque você não sabe. Você não sabe porque, por exemplo, nesse mundo está acontecendo tudo isso, tanto sofrimento, tantas dificuldades. Porque Deus permite? Você não sabe, mas tudo vai convergir para o seu propósito, para a sua glória, para o seu nome. Naquele dia que Deus quiser, Ele vai nos revelar e nós vamos saber exatamente por que Ele fez tudo isso. Então se contente em descobrir a vontade de Deus em sua palavra. Se contente em descobrir aquilo que Ele tem revelado a você, para que você possa viver conforme a sua vontade. Simplesmente aceite a palavra de Deus como a palavra de Deus. Simplesmente ouça o que Ele tem falado a você. Simplesmente ouça o que Ele tem dito a você, para que você possa entender qual é a vontade do Senhor. E chegamos ao segundo e último ponto: obedeça à vontade de Deus. Irmãos, a oração, faça-se a tua vontade, é uma das coisas que a religião cristã faz com que ela seja totalmente diferente de qualquer outra religião. A razão pela qual a maioria dos pagãos ora ou se sacrificam a seus deuses é manipular os deuses a fazer a sua vontade, a fazer os seus desejos, a fazer aquilo que ele quer. Você pode pensar exatamente nisso, como os pensamentos são muito egoístas. Nem alguém que está orando por uma imagem, através de uma imagem, ele sempre está pedindo algo para o seu próprio íntimo. Você pense naqueles que se sacrificam, como no Islã, que eles estão se sacrificando não é apenas para glorificar o seu Deus, ou o seu profeta, mas ele está fazendo isso simplesmente porque a promessa que diz é que no céu ele terá muitas bênçãos. É simplesmente por causa disso. Então isso, para a vida cristã é totalmente diferente. A religião cristã, nossa vontade, nós oramos para que ela se alinhe à vontade de Deus e ande no mesmo caminho. Faça exatamente a vontade do Senhor. E isso não é uma coisa natural. E por isso nós estamos orando ao Senhor para que faça a sua vontade. Por natureza nós nos rebelamos contra Deus. Por natureza nós odiamos a Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos judeus, em João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. É isso que ele diz. Por natureza nós somos filhos do diabo, por natureza nós queremos viver longe de Deus, por natureza nós queremos pensar apenas em nós. Mas agora Cristo diz que a graça de Deus nos achou, nos atingiu. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Fomos libertos dos pecados e nos tornamos escravos agora de Deus. Mas o que temos agora são duas naturezas, uma velha e uma nova. A velha natureza sempre está nos arrastando para baixo, tentando nos fazer fixar nossos pés neste mundo e esperar tudo deste mundo. A velha natureza nos faz fugir desse pecado, nos faz querer olhar para o céu, nos faz nos mostrar que somos peregrinos. Então surge esse conflito em nosso coração, surge essa luta em nosso coração, surge a luta contra os desejos da carne. Nossa velha natureza diz, este mundo é a coisa mais importante. A nossa nova natureza diz, não, nós estamos caminhando para o céu é a coisa mais importante. E por causa disso, muitas vezes, nessa luta, nós temos desejos egoístas. Nós somos orgulhosos, nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós queremos que tudo seja conforme aquilo que nós queremos que seja para nos agradar. É isso que acontece no fundo do nosso coração. Muitas vezes nós até colocamos uma capa de santidade em nossos desejos, em nossas falas, em tudo isso, simplesmente para que os nossos desejos pecaminosos, a nossa velha natureza, seja colocada lá em cima, para que ela possa sobrepor a nossa nova natureza. E isso é um processo na nossa luta. Isso requer trabalho.
Isso requer que nós tenhamos estudado a palavra do Senhor. Isso requer que nós tenhamos que lutar contra a nossa velha natureza. Por isso Paulo está dizendo em Colossenses 1:9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O conhecimento aqui da vontade de Deus é claramente o conhecimento da sua vontade revelada da sua Bíblia. É o resultado da obra do Espírito Santo no coração de pecadores que buscam fazer a vontade de Deus. Ele quer descobrir a vontade de Deus. Ele quer descobrir o que Deus tem dito para ele. Ele quer descobrir como ele deve viver melhor para Deus. Ele quer descobrir como ele pode agradar ao seu Senhor, como ele pode matar a sua velha natureza, como ele pode viver para que o nome de Deus seja glorificado em seu nome. Irmãos, para isso nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ler essa palavra para saber o que Deus tem dito a nós. E quando Ele diz algo para nós temos que obedecer porque é melhor para nós. Nós temos que obedecer porque é o caminho excelente para nós. Mas lembre-se, muitas vezes nós queremos lutar. Muitas vezes nós não queremos aceitar. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores ainda. Ainda há aquela luta da velha natureza com a nova natureza. Mas quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós confiamos a Ele toda a nossa vida, nós tiramos as conclusões de tudo o que nos atrapalha. Nós obedecemos à vontade de Deus, nós vivemos em liberdade, nós adoramos ao Senhor. Por isso, meus irmãos, devemos aprender o que a palavra de Deus diz. Devemos aprender o que a palavra do Senhor tem nos dado. Quando nós vamos para a faculdade ou para uma escola e recebemos o livro, normalmente os professores dizem: estudem tal página, tal capítulo. E você deve estudar para aprender. Você tem que saber o que está ali. E é exatamente isso a palavra do Senhor. Deus disse que nós devemos estudar, aprender o que está aqui, para que possamos viver bem neste mundo. Deus nos ordena exatamente isso, para que seja o alicerce de nossa fé. Sem o alicerce de nossa fé, nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Então obedeça a palavra do Senhor, mesmo quando muitas vezes é contra a sua própria vontade. Obedeça a palavra do Senhor, mesmo quando isso vai de encontro ao seu orgulho. Obedeça ao Senhor, porque esta é a vontade que Ele quer para nós. Então oremos: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que possamos ser como os anjos, que simplesmente confiam em Deus, obedecem sem questionar, sem duvidar, sem se desviar para a esquerda ou direita. Simplesmente obedece à vontade de Deus, sabendo que é a vontade boa para a sua glória. Amém. Irmão, fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e tua bondade, por esse momento que o Senhor nos dá, por esse momento que o Senhor nos concede, pela tua palavra edificante. Que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é conforme o teu ensinamento, Senhor, conforme a tua palavra. Que o Senhor nos ajude para que esta palavra, a única que é boa, a tua vontade, Senhor, possa estar em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor conceda graça e misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a te servir. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas dívidas. Concede graça, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 81. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Hino 81. Então cantemos.
Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, e para si me Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que enfim eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divina. Mas eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até no dia final. Os irmãos podem sentar. Vamos agora passar para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da ceia do Senhor. E vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 29. Primeira Coríntios, capítulo 11, 23 a 29, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, a fim de celebrar a Santa Ceia para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus, para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente
confia na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Agora, convite e advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho Jesus Cristo todos os que têm esta intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá esta comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm esta intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo, se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem à imagem, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra ou os sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se desta comida e bebida que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. Agora, memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desamparado por Deus, a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança no seu sangue. Agora a garantia. Toda vez que comermos este pão e bebermos deste cálice, Cristo nos lembra e garante que Ele nos ama. Com seu sangue, com seu corpo e sangue, Ele alimenta e sacia para a vida eterna nossas almas famintas e sedentas. Isto é tão certo como nós recebemos este pão e vinho em memória dele. E agora a comunhão. Por seu sofrimento e morte, Cristo nos conquistou o Espírito vivificante. Através deste Espírito, nós somos unidos com Ele e recebemos todos os seus benefícios. Pelo mesmo Espírito, Ele nos une em amor fraternal, como membros de um só corpo. Portanto, todos nós, incorporados em Cristo, por uma verdadeira fé, somos um só corpo. E devemos demonstrar este amor uns aos outros, não só de palavra, mas também de fato e de verdade. Agora a expectativa da vinda de Cristo. Finalmente, Cristo nos mandou celebrar esta ceia até que Ele venha. Na sua mesa nós provamos o começo da alegria eterna que Ele nos prometeu. Aguardamos com grande expectativa a abundância desta alegria no banquete do casamento do Cordeiro, quando Ele beber conosco vinho novo no reino de seu Pai. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício por nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opere em nossos corações por teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faça com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé,
de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos a tua graça, para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar ardentemente o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Agora a exortação. Para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Creiamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua memória. Para aqueles que ainda não podem participar, que não fiquem tristes, mas pelo contrário, se alegrem na comunhão do Senhor em oração. Que breve, conforme a sua fidelidade no Senhor, possa logo mais estar junto conosco, celebrando esta ceia. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, lembre-se e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. O presbítero Williams vai distribuir os elementos e após a entrega dos elementos nós vamos cantar. Nós podemos comer o pão, irmãos. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, lembre-se e creiam que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados.
Irmãos, podemos tomar o vinho agora? Irmãos, o Salmo 103, de 1 a 4, depois 8 a 13, diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disso o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Oremos ao Senhor. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua ceia, a ceia do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque pelo Espírito Santo nos deste esse privilégio de nos regozijarmos na comunhão do teu Filho e na união fraternal. Agora, fortalecidos em nossa fé por esta ceia, Senhor, te rogamos para que demos frutos de gratidão. Faze com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a Ti e uns aos outros. Faze-nos esperar ardentemente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor e a glória, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, meus sentados, vamos dar nossas ofertas ao Senhor e cantar também o hino 178, ó Cristo, Pão da Vida. Então cantemos. Ó Cristo, Pão da Vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu, em Ti nos alegramos, gozando mesmo aqui. Valente e da doçura, achamos sempre em Ti, da eterna e santa vida, da qual Tu és o autor, sustento e fortaleza. És Tu também, Senhor. Sem Ti não nos assistem nem força, nem poder. De Ti nosso alimento queremos nós viver. Ó Cristo, Pão da Vida, a Ti louvamos nós. Nós também erguemos a nossa alegre voz, agradecemos sempre o amor que aqui nos deu, sustento verdadeiro no santo pão do céu.
Irmão, fiquemos de pé e vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós chegamos ao final do culto. Aqueles que estão nos assistindo, tenham um bom dia.